Olá, tudo bem? Meu nome é Anísia Maria. Estou postando esses vídeos acerca dos assuntos que nos interessam muito, que está relacionado com a mediunidade, com final de tempos. Agora nós estamos vendo sobre uma série sobre a mediunidade e hoje eu gostaria de trazer para nós conversarmos a reencarnação vista pela ciência, como a ciência e a reencarnação se encaixam. A paleontologia ela é uma ciência que estuda coisas antigas e ela encontrou provas que o hominídeo surgiu no planeta há 7 milhões de anos, evoluindo a partir de então, no decurso de longas eras, de milhares e milhares de milênios, e assim vimos que os animais, de alguma forma, dentro do conceito morte, eles praticam um ritual de despedida. Nós sabemos assim que tem espécies que deixam até o traço emocional muito forte, como os elefantes, por exemplo. Tantos outros, mas eu vou citar os elefantes. E por que será que surgiu o ritual do sepultamento dos mortos? Em que momento isso se deu? Qual a necessidade? O que levou, digamos, os homens primitivos a realizarem esse culto ou esse ritual? Nós sabemos que o ser humano, desde as primeiras encarnações, já demonstrava assim uma capacidade de vida em família, e por essa capacidade, por essa formação social, que primeiramente era o núcleo, eles sentiam uma dor quando o ente querido estava ali inerte e já não fazia mais aquela interação com eles, e isso trazia dor, trazia amargura. Assim como em várias outras espécies de animais, vou citar outro exemplo, os macacos, e determinadas aves também. Isso eu mesmo já comprovei. Aves que pranteiam ou filhote morto ou companheiro morto. São muitos os animais que fazem esse ritual. E esse sentimento tem relação com a essência divina que habita em todos nós. Essa essência divina, ela desperta no reino animal e ela se expande ou transcende no reino nominal, que é o nosso reino. E a espécie humana, desde há muito, se inquietou por esse fenômeno. Por que morria? Por que não respondia mais? Por que não falava mais? Por que não sorria mais? E eles começaram, então, lá no passado distante, a reverenciar aqueles que morriam. E há comprovações científicas que o Neandertal ele já depositava flores e objetos de uso pessoal do seu morto, eles colocavam junto na cova. Então, é uma prova que da inquietação que eles tinham do que haveria depois, o que aconteceria com aquele ente querido, para onde iria, né, depois daquele desenlace. O que resultou, evidentemente, na evolução da consciência espiritual, quando o homem, então, começa a perceber que não poderia ter ali um final. A morte não seria a última morada do homem, porque a nossa consciência espiritual se expandiu. As civilizações mais antigas acreditavam que havia algo além da sepultura e passaram a ter rituais mais complexos. Eles começaram a demonstrar claramente os seus sentimentos, e isso tudo
nós temos como prova da arqueologia os estudos lá na antiga Suméria. Então, há muito tempo, isso é uma prática comum entre o ser humano. E tudo isso se relaciona com a nossa visão terra-céu, que nós temos gravados no nosso, digamos, inconsciente ou subconsciente. Muito antes do Egito, outras civilizações já tinham a premissa que a vida, de alguma maneira, continuaria alhures em algum lugar. E eles admitiam claramente que aquele que morrera voltaria um dia. Aí já começa a ter o conceito reencarnacionista. E no Antigo Testamento, veremos, por exemplo, no livro de Jó, a inquietação. Nós sabemos que esse livro conta a história de um homem que era bom, que era probo, que tinha muita dignidade e temia muito o Deus dele. E em determinado momento vem o adversário do Deus e faz uma aposta, dizendo: eu quero ver se Jó continuará sendo fiel a você se vierem as dores. Eu duvido. E aí o Deus de Jó falou: pois eu confio nele e sei que ele vai continuar fiel. E aí ele falou, o adversário então começa a criar na vida de Jó uma série de eventos que vão trazer profundas dores, amarguras. Ele era um homem rico. Em primeiro momento, ele dá uma festa na casa dele, muitos convidados, e pega fogo. Todo mundo se salva, ele se salva, a mulher e os filhos morrem. E ele fica arrasado, ele fica infeliz, ele fica aniquilado. Mas ele não perde a fidelidade, ele continua fiel ao seu Deus. E aí o Deus de Jó fala: eu te falei, eu disse que o meu servo Jó jamais me preterirá. Falei: então vamos ver, posso continuar para você ver como você vai perder? O Deus de Jó falou: pode. E aí ele traz uma perda total, todos os seus bens se vão e ele fica extremamente na miséria, contando com a ajuda de amigos e vivendo de favor. E ele continua fiel ao Deus. E novamente o adversário chega e fala: olha, que eu ainda te provo que ele não será fiel a você. Deus falou: como? Ele falou: posso? O Deus falou: pode. E aí ele provoca em Jó uma doença terrível, uma doença que atacou todo o corpo dele e ele não sabia mais, aquilo provocava uma coceira e ele se coçava, ele pegava pedaços de telha e se coçava o corpo até sangrar. Mas nunca, em nenhum momento, ele decaiu na fidelidade dele em relação ao Deus. Mas em determinado momento, quando ele está no auge desse sofrimento, ele pergunta para o seu Deus: morrendo o homem tornará a viver? Porque ele raciocinou que todo aquele sofrimento, todos aqueles eventos que se desenrolaram, levando ele não só à bancarrota total, mas também a uma condição física extremamente frágil, ele achou que aquele sofrimento era demais e que deveria ter algo para ele poder novamente se estruturar, não só no seu organismo físico, mas também em todo o seu equilíbrio emocional. Porque Jó, com certeza, sabia que o espírito é imortal. O espírito sendo imortal, evidentemente que ele não vai desenvolver toda a sua potencialidade num período breve. E ele, então, como não tinha muita certeza, então ele questiona o seu Deus. O espírito imortal é de inteligência infinita, porque nós não sabemos, não podemos assim
determinar qual é o ponto máximo da nossa inteligência. Hoje nós sabemos que nós usamos bem pouco. E dessa maneira, nós sempre atraímos, quando nós atravessamos esse portal, saindo da vida física para outra dimensão espiritual, então nós atraímos aquilo que nos é peculiar, aquilo que nós gostávamos, que praticávamos enquanto na vida física. Então nós estamos sempre em coletividade, sempre em grupos que são afins. E isso também nos leva a a uma desvantagem. Por quê? Nós nos manteremos sempre presos nos valores que cultivamos aqui, segundo as nossas crenças. E essas crenças, elas vão se calcificando em nossa memória, vão se criando, incrustações dos bons momentos e também do nosso aprendizado, mas infelizmente nós guardamos, ao que parece com uma força maior, as nossas culpas. E isso nos traz ou nos conduz a uma nova encarnação. E assim nós, no caso, reagiremos ou já reagimos quantas vezes no mundo em que transitamos. Jesus, ele abordou a questão claramente em duas oportunidades. A primeira que ele falou que ele foi muito claro quando ele estava conversando com Nicodemos no templo. E Nicodemos, então, pergunta para Jesus o que ele faria, como seria a vida espiritual. E Jesus fala, é necessário nascer de novo. E Nicodemos fala para Jesus, mas como eu, um homem velho, vou poder nascer de novo? Acaso terei que adentrar novamente no ventre da minha mãe? Aí Jesus falou, você é mestre em Israel e conhece todas as leis, mas desconhece as leis espirituais. E aí Jesus, então, acena firmemente que a reencarnação é necessária, que não adianta todo aquele conhecimento que ele tinha ali, junto com os doutores, se ele não sabe, se ele desconhecia ou havia esquecido a verdadeira lei espiritual. Em outro momento, ele afirma peremptoriamente que João Batista era, na verdade, a reencarnação de Elias, no Monte Tabor, depois da transfiguração. E aí, então, o trecho que está no Evangelho de Mateus, está assim, e os seus discípulos o interrogaram dizendo, por que dizem então os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Esse assunto deve ter, porque o assunto não está bem entabulado, porque como nós temos nos registros dos evangelhos apenas pedaços, Então, o assunto deveria ser realmente ele se apresentando, que ele era o Messias, e que o Messias que veio justamente para restaurar tudo aquilo que havia se perdido, aquilo que era um mundo de justiça, da moral e da ética. E os escribas perguntam para ele, mas você está falando que você é o Messias, mas está escrito que é necessário que Elias venha primeiro. E Jesus, respondendo a eles, disse, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo, Elias já veio, e não o conheceram, ou não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão também com o Filho do Homem. E os discípulos de Jesus entenderam que Jesus estava falando aos escribas de Elias, porque eles haviam acabado de voltar do Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Então, está em Mateus, esse trecho, no capítulo 17, do 10 ao 13.
Mas a reencarnação teve um lugar no pensamento ocidental e ela tinha assim toda uma... Ela era bem estruturada. A reencarnação era natural no mundo ocidental e também no mundo do Oriente. Mas vamos ver por quê, o que aconteceu que a reencarnação saiu da naturalidade, da lei natural. Vamos ver, em 533 da nossa era comum, houve um concílio em Constantinopla, quando, por motivos políticos, foi formalmente repudiada a reencarnação pelo clero. E vamos entender que isso aconteceu porque o imperador Justiniano, ele foi envolvido ou foi conduzido, né, influenciado pela sua mulher, que na verdade tinha sido uma cortesã, tinha matado muitas pessoas, inclusive as suas amigas, né? E ela, quando ela pensou na reencarnação, ela ficou assustada, porque ela falou, mas então eu vou voltar como? E se elas voltarem comigo? E ela tinha um outro problema sério, ela não gostava de pessoas de pele escura, e ela tinha medo também de voltar com a pele negra. E isso, ela começou a envolver o marido, e o marido, então, coloca nesse concílio como lei para que fosse extinta a reencarnação. O porquê da psicologia oficial não lidar com a reencarnação deve-se esse fato, então, porque alguns segmentos, eles são não reencarnacionistas, tanto da Europa quanto do Ocidente, não são reencarnacionistas, decretando assim, então, que não existe, que eles citam até uma passagem aonde, esqueci aonde está mencionado por Paulo, que ao homem é dado morrer uma vez só. E aí eu concordo com ele, eu concordo plenamente, porque é mesmo, nós só temos uma morte, que é o momento da nossa individualização. Enquanto nós estamos no seio do Criador, abrigados no princípio inteligente, nós estamos em todo conforto, com toda tranquilidade. Mas no momento em que nos individualizamos e passamos a trilhar a nossa própria estrada, a construir a nossa própria história, aí nós de alguma forma morremos. E aí nós vamos aprendendo, entendendo, captando tudo à nossa volta, registrando, e nós vamos evoluindo com todas as nossas potencialidades. A mulher do imperador Justiniano se chamava Teodora. E por isso ela convenceu, né? Porque ela tinha então esse medo. E isso trouxe para ela, né, um amargo gosto, né, de acerto de contas. E com certeza ela teve que acertar, porque não foi o fato de ser banida a reencarnação que ela deixou de existir. Platão, ele que foi discípulo de Sócrates, ele já tinha um conceito bem formulado sobre a reencarnação. Ele viveu mais ou menos no ano 350, antes da Era Comum. E ele ensinava que as almas, os espíritos daqueles que morriam, depois de passarem pelo Hades, que o Hades é o tipo do portal, né? Por onde passa todo mundo, depois que o espírito passasse por ali, ele por algum tempo ficava lá e depois ele retornava para o mundo dos vivos, segundo a visão dele, né? E isso poderia acontecer inúmeras vezes até a sua purificação, ou a purificação total. Para ele, para Platão, a alma era a essência autônoma,
que, na verdade, preexistia ao corpo e prosseguia além do corpo, portanto, sendo apenas um veículo temporário, um meio pelo qual o espírito aprimorava-se e também se comunicava com o que era o corpo. E isso, então, é o mundo das ideias, é uma das partes do mundo das ideias, que seria uma esfera superior, onde o espírito poderia ter contato com verdades eternas ou verdades conhecidas apenas pelas divindades e alcançando, assim, um aprendizado pela somatória das vezes que ele entra e sai desse mundo físico. Então, é uma sucessão, é a roda reencarnatória que Buda vai falar, né, da roda da reencarnação. Giordano Bruno, provavelmente já por volta de, acho que 1500, se não me falha a memória, ele defendia também que o espírito retornaria para prosseguir o seu aprendizado. Ele, infelizmente, né, Giordano Bruno, por defender essa ideia, ele foi queimado vivo na fogueira, com a condenação de herege, morto então, ou assassinado, aos 52 anos. Atualmente, grandes concentrações de profitentes de várias religiões não admitem a reencarnação. Então, nós sabemos, por exemplo, que a Igreja Romana, que é a católica, não admite, o protestantismo, de uma forma geral, não admite, e não entende, eles entendem que durante uma existência só, o homem vai se desabrochar em todas as suas potencialidades divinas. É quase impossível entender como essa ideia pode ser aceita. Mas, em compensação, no Oriente, nós temos o budismo, nós temos o shintoísmo no Japão, o hinduísmo na Índia, que mantém uma relação estreita com a reencarnação, e também uma parte do judaísmo. No cristianismo, depois que Justiniano vetou a reencarnação, ela ficou proibida, é pecado, não pode pensar em reencarnação. E o protestantismo assimilou também toda essa ideologia. E é impossível falar sobre reencarnação e não mencionar os pioneiros que se inquietaram e perceberam que não era como era aplicado o ensinamento. E aí uma comunidade científica, isso na Europa vai acontecer, uma comunidade científica, eles vão, cada um a seu tempo, a seu turno, ou simultaneamente, eles vão começar, então, a fazer as pesquisas e revelando aí, né, que aqueles que morriam, eles não ficavam dormindo e eles tinham uma vida ativa, eles tinham uma autonomia, mesmo depois da morte. E neste momento também, grandes fenômenos estavam ocorrendo em todas as partes do mundo, na Europa. E esses fenômenos, eles traziam manifestações ostensivas e massivas e deixavam todos boquiabertos, assim, os pastores, os padres, eles não sabiam como explicar. Eles estavam numa saia justa. E não dava para negar, porque o que acontecia não acontecia de forma simples. Era grande, era fenômeno estrondoso. E era certeza que vinha ou provinha de um mundo etéreo. Swedenborg, ele nasceu em 1688 e faleceu em 1772. Ele era filho de pais protestantes, o pai era um funcionário, tinha uma boa, digamos assim, uma vida de classe social boa. E o Swedenborg, ele tinha vários conhecimentos, digamos assim,
que era impressionante. Ele conhecia de engenharia, ele conhecia de biologia, ele conhecia, olha, de todas as ciências ele conhecia. E através, né, talvez dessa expansão que ele deu à sua mente, ele acreditava que não era apenas uma estadia na Terra que te daria conta da inteligência humana, pois ele falava, ele sabia disso porque ele, desde pequeno, desde 3 anos, ele falava com as pessoas que haviam acabado de morrer, com muita tranquilidade. Ele conversava e ele contava, aquele que tinha morrido contava para ele tudo o que tinha acontecido, como ele estava se sentindo. Inclusive teve um caso que o falecido falava: eu não estou entendendo o que está acontecendo. Todo mundo chorando, eu não posso perceber, não estou conseguindo compreender. Perguntava para ele, que ele era menino ainda. E aí ele começou a comentar isso com seus familiares, isso trouxe muita preocupação. Mas a história dele é muito bonita, talvez numa outra oportunidade eu traga um pouco da biografia e dos seus feitos, do Swedenborg. Eu vou falar um pouquinho também do Edward Irving. Ele era pastor em uma igreja escocesa. Ele era um homem enorme, grande. Ele tinha assim um tamanho, tinha um tamanho de urso. Ele era um pastor assim com uma retórica impressionante. Ele atraía, né, os fiéis e ele magnetizava a plateia, né, dentro da sua oratória. Mas ele teve um problema muito sério. Entre 1830 e 1833, ele conviveu com fenômenos mediúnicos incríveis. Começou quando membros da sua congregação começaram a relatar para ele que em casa eles eram tomados, foram vários relatos simultâneos, em casa eles eram tomados por uma coisa estranha, né? Alguma coisa fazia com que eles se sentissem tomados, e era além da vontade deles. E aí, um dia, esse pastor, né, estava com todos os seus fiéis, ele já tinha sido transferido para os Estados Unidos, se não me falha a memória, e ele estava com seus fiéis, tinha mais de 3.000 fiéis, era muita gente. E a igreja toda foi tomada pelos índios Sioux, e eles falavam na língua nativa, e esse pastor não sabia o que fazia, nem ele, nem os seus assistentes. Ele dobrou o joelho em chão e pediu que Deus o ajudasse, que ele não sabia como lidar com aquilo. E aí ele soube então que a partir daquele momento os espíritos iam falar e falar com todo o brado, porque havia chegado a nova era, havia chegado então o momento do Consolador prometido. E aí é nesse instante que nós vamos ter Allan Kardec entrando dentro de todos esses fenômenos para, com toda a ciência, para com todo o aprofundamento, trazer a codificação através, né, das suas experiências, das suas investigações e conclusões que redundaram aí na codificação espírita. Outros tantos também trabalharam muito dentro da ciência para mostrar, ou para entender, ou para deixar esclarecido que o homem não vive uma única só vez. Por exemplo, o nome dele é Daniel Douglas Home. Daniel Douglas Home. Desculpe. Este era um médium, muito, digamos assim, completo em suas manifestações, desde pequeno. E ele teve que pagar um alto custo pela mediunidade que era portador. Ele tinha desdobramento, ele tinha levitação,
efeitos físicos, as coisas onde ele estava, as coisas andavam para lá e para cá. Ele também fazia a psicografia e a psicofonia. Psicografia, psicofonia e também a cura. Então, ele se desdobrava. Então, na verdade, ele fazia aquelas projeções, ele ia em determinados lugares, lá ele viu o que estava acontecendo, isso durante um jantar, ele viu o que estava acontecendo, um incêndio, alguma coisa assim de grande monta. Naquele tempo eles não tinham, né, a comunicação que a gente tem hoje. E ele fala, era um incêndio, relata como era o incêndio, aonde era o incêndio, e para deixar todos espantados, dias depois eles tinham a notícia que aquele incêndio realmente tinha acontecido. Os pais de Daniel, principalmente a mãe, não suportou viver com ele, mandou-o então para a casa de parentes que já estavam nos Estados Unidos. E ele era doador de ectoplasma, olha, ele era completo. E aí eu trouxe um pedacinho da mensagem que ele escreveu, né, de um livro, e onde ele conta um pouquinho dele mesmo. Então ele diz assim: eu, Daniel Douglas Home, vivi esse momento e fui duramente perseguido por deter a mediunidade de manifestações ostensivas. Despertei inicialmente, primeiro pela curiosidade, e depois passei a ter meus feitos acompanhados por várias das mais importantes personalidades da época, que aí vai entrar outro personagem que também muito ajudou e que também, em outra oportunidade, gostaria de explanar melhor sobre ele, William Crookes, que era um químico, físico, ele era inglês, né? Outro também que se envolveu com Daniel foi Frank Podmore, um escritor inglês sobre assuntos psíquicos. Vou passar para vocês um trecho de um texto do próprio Daniel. Então ele diz como ele se sentiu, né? E quem foram os amigos que o apoiaram. Então ele diz: eu, Daniel Douglas Home, vivi esse momento. Fui duramente perseguido por deter a mediunidade de manifestações ostensivas. Despertei inicialmente curiosidade e depois passei a ter meus feitos acompanhados por várias das mais importantes personalidades da época, como William Crookes. William Crookes foi um químico e físico inglês. Ele fez um trabalho muito produtivo na questão do espiritismo em si. Gostaria de falar dele em uma outra ocasião. Então, William Crookes, Frank Podmore, escritor inglês sobre assuntos psíquicos, Leon Denis, o filósofo, médico, conferencista e espírita francês, que também estava ativamente junto com Allan Kardec. Sir Arthur Conan Doyle, médico britânico e escritor, criador do personagem Sherlock Holmes, também tem um peso muito grande dentro das pesquisas científicas sobre a reencarnação e sobre as provas que dão a certeza definitiva de que ninguém morre. Continuando com o texto de Daniel. Todavia, estive sempre cônscio da responsabilidade do que me acometia e, com muito respeito e amor, fui perseverante, levando o meu testemunho a vários países, sendo referência de estudo e estudado por cientistas de renome à época. Tive como amigo e conselheiro Allan Kardec, que me deteve em alto grau de estima e consideração. Muitos anos se passaram, muito se divulgou sobre a doutrina espírita. Vivemos momentos de ação carnificina durante a Inquisição. Hoje estamos em ação
para, através das manifestações psicográficas, levar aos encarnados não a certeza da vida após a morte, porque essa certeza já é forte e encontra-se em cada coração que quer ver e viver em prol do bem maior, considerando que, além do momento atual, existe algo que domina e dirige o mundo, que pode, sim, haver vida após a morte. Aqui não vamos fazer considerações a aspectos religiosos, religiões, crenças que não têm a fé raciocinada, mas que seguem rituais sem sequer perceber o que lhes acomete. Na atualidade, o Espiritismo está se desenvolvendo em diferentes nuances, porém sem perder a sua essência de sublimidade perante a aceitação uns dos outros, respeitando as diferenças e abrangendo todos os aspectos que levem o homem à paz interior e, consequentemente, união fraterna universal. Continuamos em prol do bem maior. Continuamos em consonância com os desígnios de Deus. Somos ávidos e estamos em ação para propagar o crescimento evolutivo da humanidade. Elevando o padrão vibratório de cada pessoa, estaremos elevando o padrão vibratório do planeta Terra. Não somos pretensiosos, somos sim perseverantes, em consonância com as esferas de luz e amor. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, e se vocês tiverem a vontade ou a curiosidade de saber desses grandes avatares que nos proporcionaram, por exemplo, esse momento de estarmos aqui falando sobre os aspectos científicos da reencarnação e tudo isso dentro do Espiritismo, nós nos encontraremos mais vezes. Um abraço, fiquem com Deus, até a semana que vem.